Nunca pensei que abrir as portas da minha casa para alguém da minha própria família fosse o primeiro passo para a maior tormenta da minha vida. Sempre fui criada acreditando que laços de sangue eram sagrados, que família era sinônimo de confiança, de apoio e de segurança. Por isso, quando minha prima Ana surgiu em minha vida pedindo abrigo, não pensei duas vezes. Ela era filha da minha tia mais distante, aquela com quem eu quase não convivia, mas a lembrança das poucas vezes que nos vimos na infância me trazia um certo afeto. E, acima de tudo, havia algo dentro de mim que me dizia que ajudar era o certo a fazer. Ana tinha acabado de terminar um relacionamento turbulento e não tinha para onde ir. Chegou até mim com os olhos vermelhos de tanto chorar, as malas mal arrumadas, e uma expressão que misturava cansaço e desespero. Eu a abracei com a sensação de estar fazendo algo grandioso, como se abrir a porta da minha casa fosse um gesto capaz de mudar sua vida para melhor. Ela me agradeceu tantas vezes naquela noite que perdi a conta. Senti um alívio em poder oferecer a ela um teto seguro, comida quente e um ambiente onde pudesse recomeçar. No começo, confesso que foi até agradável. Minha casa sempre foi silenciosa, regrada, quase previsível. Eu e meu marido, Marcos, tínhamos nossas rotinas bem definidas. Ele saía cedo para o trabalho, voltava no final da tarde, jantávamos juntos e depois assistíamos algum filme antes de dormir. Eu trabalhava em casa, cuidando de alguns projetos online, o que me permitia manter tudo organizado e no lugar. A chegada de Ana quebrou um pouco dessa rotina engessada. Ela era falante, ria alto, tinha sempre uma história para contar. Trouxe um ar de novidade, quase como se fosse uma visita que não tivesse prazo para ir embora. Marcos, no início, também parecia animado com a presença dela. Era educado, gentil e sempre puxava assunto. Achei normal, afinal, ele sempre foi prestativo e receptivo com qualquer pessoa. Mas havia algo nos olhares de Ana que comecei a notar com o tempo. Pequenos detalhes, gestos quase imperceptíveis que, no início, não me preocuparam. Um riso prolongado a mais quando ele dizia algo, uma mão que tocava o braço dele sem motivo aparente, ou até o jeito como ela sempre se arrumava demais, mesmo quando não tinha lugar algum para ir. Eu tentava ignorar. Dizia a mim mesma que era apenas coisa da minha cabeça, que Ana precisava se sentir bem consigo mesma depois de ter saído de um relacionamento que a deixou tão abalada. Mas, no fundo, algo me incomodava. Era como uma pontada discreta no coração, uma sensação de que havia algo fora de lugar. As primeiras semanas foram marcadas por uma harmonia aparente. Ana se oferecia para ajudar em tudo, lavava a louça, arrumava a mesa, cuidava até dos detalhes pequenos que eu não pedia. Ela se mostrava solícita, como alguém que queria retribuir pela hospitalidade que recebeu. Eu até me sentia culpada por desconfiar de algo, porque suas atitudes pareciam sinceras. Mas a verdade é que, aos poucos, comecei a sentir que a presença dela estava transformando minha casa. O ambiente já não tinha a mesma leveza. Era como se cada cômodo guardasse uma energia diferente, algo invisível, mas pesado. Eu me pegava observando conversas entre Ana e Marcos de longe, reparando nas risadas, nos olhares, e me sentia deslocada dentro da minha própria casa. O pior é que Marcos não parecia notar. Ou, se notava, disfarçava bem. Ele se mostrava cada vez mais à vontade com a presença dela, como se fosse natural incluir Ana em todos os momentos. Jantávamos juntos, saíamos juntos, e até nossas conversas de casal, que antes eram apenas nossas, começaram a ter a participação dela. Eu me perguntava se estava exagerando, se não estava criando fantasmas onde não havia nada. Mas no fundo, havia uma inquietação que não me deixava em paz. Naquele primeiro mês, lembro de uma noite em especial. Eu estava na cozinha preparando o jantar, e ouvi risadas vindo da sala. Eram altas, exageradas, quase como se estivessem compartilhando uma piada secreta. Quando entrei, vi Ana e Marcos sentados no sofá, olhando para algo no celular. Ao perceber minha presença, eles se entreolharam rapidamente e mudaram de assunto. Meu coração disparou, e tentei não demonstrar. Perguntei o que estavam vendo, e Ana respondeu com naturalidade: "Ah, nada demais, só um vídeo engraçado." Eu sorri, mas por dentro um peso me dominava.
A partir desse dia, minha visão sobre aquela convivência mudou. Passei a observar tudo com mais atenção. Pequenos detalhes que antes eu ignorava agora me pareciam gritos silenciosos. Eu tentava conversar com Marcos, mas ele sempre respondia com indiferença, como se eu estivesse exagerando. Dizia que era coisa da minha cabeça, que Ana era apenas minha prima e que eu deveria confiar nele. Eu queria acreditar, mas minha intuição me dizia o contrário. Ainda assim, tentei seguir em frente. Afinal, ela era minha família. Era minha prima. Eu não queria ser injusta, nem criar atritos dentro de casa. O que eu não sabia é que aquela decisão de deixá-la entrar em nossa vida seria o início de uma história de dor, traição e cicatrizes que jamais iriam se apagar. No início, parecia apenas mais uma adaptação normal. Ter alguém a mais em casa, ainda mais uma prima, não era motivo para preocupação. Pelo contrário, eu achava até positivo. Sempre acreditei que a família deve apoiar a família, e quando minha tia ligou pedindo para que eu acolhesse a filha dela por um tempo, não pensei duas vezes. Ela dizia que a menina precisava de um novo recomeço, longe das lembranças ruins de uma cidade pequena, onde cada passo era vigiado e cada erro parecia ser maior do que realmente era. Confesso que no início achei até que a chegada dela traria uma energia nova para dentro de casa. Eu já estava acostumada à rotina repetitiva do meu casamento, às mesmas conversas, ao mesmo ciclo entre trabalho, casa e responsabilidades. Talvez ter mais alguém ali, com histórias diferentes e uma visão jovem da vida, trouxesse movimento ao que já estava ficando monótono. No primeiro dia, ela chegou com uma mala pequena e um sorriso enorme. Seu jeito era encantador, falava alto, ria de quase tudo e tinha uma maneira de olhar para as pessoas que transmitia confiança imediata. Vai ser temporário, só até eu me organizar, disse, enquanto abraçava meu marido com intimidade demais para um primeiro contato. Eu senti um pequeno desconforto, mas ignorei. Afinal, eram apenas primos, e eu não queria parecer desconfiada ou injusta. Nos dias seguintes, percebi que sua presença não passava despercebida. Ela ajudava nos afazeres da casa, se oferecia para cozinhar e até fazia companhia ao meu marido enquanto eu ficava presa em reuniões longas no trabalho. No começo, eu agradeci. Afinal, quem não gostaria de ter alguém por perto para dividir o peso da rotina? Mas o que parecia ser um alívio começou a soar como um alerta que eu mesma tentei abafar. Era curioso como ela parecia se adaptar tão rapidamente a tudo. Sentava-se no sofá com o meu marido como se já fosse parte daquela rotina há anos, ria das piadas dele como se fossem as mais engraçadas do mundo e, aos poucos, percebi que meu próprio espaço dentro de casa parecia diminuir. Eu me via entrando no ambiente e sentindo que era uma estranha na minha própria sala, como se a energia deles criasse um campo invisível que me deixava de fora. Certa vez, cheguei mais cedo do trabalho e os encontrei jogando videogame. Riam, disputavam, brigavam de brincadeira. A cena poderia ser normal, não fosse o detalhe, a forma como ela encostava nele, como se não houvesse fronteiras, como se aquele contato fosse o mais natural do mundo. Meu coração acelerou, mas eu engoli seco e disfarcei com um sorriso. A razão me dizia que eu estava exagerando, que era apenas afinidade. Mas o instinto gritava o contrário. Outro episódio marcou profundamente a minha percepção. Em um domingo de manhã, acordei e encontrei os dois na cozinha, preparando café juntos. Ele estava em uma leve descontração que há muito não mostrava comigo. Faziam piadas, trocavam olhares e se entendiam apenas com gestos. Quando entrei, senti de novo a estranheza. Eu deveria estar feliz por ver dois familiares próximos, mas em vez disso, fui invadida por um vazio. Um vazio que dizia que, aos poucos, meu lugar estava sendo tomado. A sensação se intensificou quando percebi mudanças sutis no comportamento do meu marido. Ele passou a se arrumar mais para ficar em casa, a sorrir com mais frequência e a demonstrar uma leveza que antes só surgia em ocasiões especiais. Eu, por outro lado, me via cada vez mais cansada, preocupada em manter as coisas em ordem, em sustentar um equilíbrio que parecia escapar pelas minhas mãos. No entanto, como em muitos relacionamentos, a gente prefere fechar os olhos. Eu me convencia de que aquilo era apenas impressão minha,
que era injusto pensar mal de alguém da minha própria família. Ela estava passando por um momento delicado, precisava de apoio, e eu não seria a pessoa a negar isso. Mas, dentro de mim, uma tempestade começava a se formar. A gota d'água foi quando ouvi, por acaso, uma conversa no quintal. Eu estava no andar de cima, organizando algumas coisas, quando escutei risadas. Espiei pela janela e vi os dois sentados, tomando café, em um clima que jamais poderia ser confundido com simples parentesco. Ele dizia algo sobre como ela o fazia se sentir jovem de novo, e ela ria, jogando os cabelos para trás. Meu coração disparou, minhas mãos suaram, e pela primeira vez não consegui mais ignorar. Era como se a minha casa tivesse sido invadida, não por ladrões, mas por uma presença que roubava aos poucos o que eu tinha de mais precioso, a atenção, o carinho e, principalmente, o amor do homem com quem eu havia escolhido dividir a vida. Mesmo assim, eu não falei nada naquele momento. Guardei o nó na garganta e sorri para disfarçar, como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, sabia que aquele era apenas o começo de uma batalha silenciosa. No início, tudo parecia apenas coincidência. Mas, como costumo dizer, nada é tão inocente quando o coração já está dividido. As primeiras semanas foram marcadas por pequenos sinais, detalhes que eu deveria ter notado com mais atenção, mas que a confiança, ou talvez a ingenuidade, me fazia ignorar. Eu trabalhava durante o dia, voltava cansada, e quase sempre encontrava minha prima e meu marido na sala, rindo de alguma piada que eu não entendia, assistindo a filmes que nem eram do gosto dele. Eu me lembrava bem, meu marido nunca foi de assistir novelas, mas de repente estava sentado no sofá, comentando os personagens ao lado dela como se fosse o maior fã do mundo. Achava estranho, mas dizia a mim mesma, que bom, pelo menos ela está fazendo companhia para ele. Afinal, a rotina já tinha me levado tantas vezes a acreditar que ele se sentia só enquanto eu corria para dar conta de casa, trabalho e tudo mais. Mas algumas situações começaram a me incomodar. À noite, quando eu ia dormir mais cedo, porque o corpo pedia descanso, ele preferia ficar na sala. Quando eu acordava de madrugada, às vezes, ouvia risadas baixas vindo de lá. E, mesmo sem provas, dentro de mim começava a nascer um incômodo, uma sensação de que algo estava fora do lugar. Mas eu abafava essa voz interna, acreditando que o amor e a lealdade eram maiores que qualquer dúvida. Minha prima também começou a mudar. Antes, tímida, sempre ajudando nas tarefas da casa, aos poucos passou a ocupar um espaço diferente. Fazia questão de se arrumar mesmo para ficar em casa, usava perfumes fortes e roupas justas. Eu percebia, mas pensava, talvez seja normal. Ela está tentando se sentir bem, afinal, está em uma nova fase. Mas em alguns momentos, o olhar dela para o meu marido não era apenas de gratidão ou carinho familiar. Era algo a mais. Um brilho que me gelava por dentro. Houve uma noite em especial que ficou marcada em minha memória. Eu havia chegado exausta, sentei-me à mesa para jantar, e os dois já estavam conversando animadamente. Quando entrei, senti a mudança no ar. As vozes baixaram, os risos cessaram. Eles se olharam de uma forma rápida, mas significativa, como se compartilhassem um segredo. Meu coração apertou, mas, mais uma vez, vesti a máscara da confiança e tentei acreditar que era apenas coisa da minha cabeça. Só que não parava por aí. A intimidade entre os dois crescia em detalhes sutis, ela chamava ele por apelidos que só eu usava, ele ria de piadas dela como nunca ria das minhas. Comecei a me sentir uma estranha dentro da minha própria casa, como se estivesse assistindo a uma cena em que, aos poucos, deixava de ser protagonista para me tornar mera espectadora. Ainda assim, eu segurava firme na ideia de que minha prima era apenas uma hóspede temporária, que logo arrumaria sua vida e partiria. E que meu marido jamais seria capaz de cruzar uma linha tão cruel. O problema é que, no fundo, eu sabia que a linha já estava borrada. A cada olhar trocado, a cada palavra dita com doçura exagerada, algo me dizia que eu estava prestes a perder tudo. O coração da gente costuma nos avisar antes que os olhos enxerguem. O meu já gritava em silêncio. Com o passar das semanas,
Comecei a perceber que a presença da minha prima em casa não era apenas uma adaptação temporária. Era como se, pouco a pouco, ela estivesse se enraizando em cada detalhe do nosso lar, espalhando sua energia, ocupando espaços que antes eram apenas meus. O mais perturbador não era apenas o fato dela estar ali, mas sim a sensação de que eu estava sendo afastada, como se lentamente fosse substituída, sem perceber. Os sinais começaram discretos. O perfume dela impregnava o corredor, mesmo quando ela já havia saído para trabalhar. As roupas dela, espalhadas pelo banheiro, ocupavam mais espaço do que as minhas. Até na cozinha, a forma como ela organizava os armários começou a mudar a rotina da casa. Era como se ela quisesse marcar território, como se dissesse silenciosamente: agora esse lugar também é meu. Mas o que realmente me tirava o sono eram os olhares que eu pegava entre ela e meu marido. Não eram olhares comuns de quem convive junto. Eram rápidos, cheios de intenções escondidas, e carregavam uma cumplicidade que me doía. Eu via isso principalmente à noite, quando nos reuníamos para jantar. Ela sempre puxava conversa com ele, ria das histórias que ele contava, histórias que muitas vezes eu já havia escutado dezenas de vezes, mas que na boca dela ganhavam uma nova graça. E ele ria junto, como se tivesse descoberto algo novo. Eu tentava me convencer de que estava exagerando. Repetia para mim mesma que talvez fosse apenas uma fase, que ela era jovem, cheia de energia, e meu marido estava apenas sendo educado. Mas dentro de mim, uma angústia crescia, latejando como uma ferida aberta que eu não conseguia ignorar. Certa noite, ao acordar para beber água, ouvi sussurros vindos da sala. Meus passos foram lentos, quase silenciosos, e ao chegar perto, vi os dois no sofá. Eles estavam sentados próximos demais, com os rostos próximos, e riam baixo, como se compartilhassem um segredo. Eu fiquei paralisada, escondida atrás da porta entreaberta, sentindo meu coração disparar. Não houve toque, não houve beijo, mas a intimidade do momento foi o suficiente para me atravessar como uma lâmina. Voltei para o quarto sem coragem de enfrentá-los naquela hora. Passei o resto da noite deitada, com os olhos fixos no teto, me perguntando quando exatamente eu havia perdido o controle da minha própria casa. Era como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés, e eu não soubesse onde me apoiar. No dia seguinte, tentei disfarçar, agir normalmente. Preparei o café, sorri, perguntei sobre o dia de cada um. Mas por dentro, eu estava despedaçada. Percebi que a minha prima evitava me olhar diretamente, como se soubesse que eu havia visto algo. E meu marido, por sua vez, parecia ainda mais distante, preso em um mundo que não me incluía mais. Aos poucos, comecei a sentir que eu era intrusa. Minha casa, que antes era meu refúgio, agora parecia um campo de batalha silencioso, onde cada gesto, cada palavra, carregava segundas intenções. Eu estava cercada, e a pior parte era não ter provas concretas, apenas aquela sensação esmagadora de que algo estava prestes a acontecer. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava algumas roupas no guarda-roupa, encontrei uma camiseta dele dobrada junto às peças dela. Foi um detalhe pequeno, mas simbólico. Um simples pedaço de tecido que gritava em silêncio à proximidade deles. Segurei a camiseta contra o peito e chorei baixinho, sem forças para continuar. Eu estava começando a entender que, talvez, a traição não começasse com um beijo, mas sim com pequenas concessões, pequenos momentos roubados que crescem até se tornarem incontroláveis. E nesse ponto, já não havia mais como negar, eu estava sendo apagada. O que eu não sabia, era que o pior ainda estava por vir. Eu ainda me lembro claramente da primeira vez que percebi que minha prima não era tão inocente quanto aparentava. Foi como se uma máscara tivesse caído diante dos meus olhos, e o que antes parecia ser apenas gratidão dela por ter acolhido alguém da família, começou a se revelar como um jogo sujo e bem planejado. Mas, como toda manipulação, no início é quase imperceptível. São pequenos gestos, olhares aparentemente sem intenção, palavras soltas que ficam rondando a mente, como sementes plantadas à espera de germinar. Naquele tempo, eu ainda insistia em acreditar que ela era apenas uma menina perdida, precisando de apoio e de um lar estável. Mas os sinais estavam lá, e hoje percebo o quanto fui cega.
O primeiro deles foi quando notei a forma como ela olhava para meu marido. Não era um olhar comum de prima, tampouco de alguém que o enxergava como um parente por afinidade. Era diferente, carregado de algo mais. Havia admiração, sim, mas também uma intensidade perigosa, como quem estuda o alvo antes de dar o próximo passo. E não parava por aí. As conversas com ele começaram a ficar cada vez mais longas. Ela aproveitava os momentos em que eu estava ocupada para puxar assunto, falar de tudo e mais um pouco. Ao passar pela sala, às vezes, eu os encontrava rindo juntos de algo que eu não tinha ouvido. E quando perguntava o motivo da risada, ela respondia com evasivas, como se fosse uma piada interna, algo que eu não entenderia. Na época, isso me causava um incômodo estranho, mas eu sufocava esse sentimento com a ideia de que estava sendo ciumenta demais. Foi só depois que os elogios começaram a se repetir, sempre direcionados a ele, que percebi que havia algo errado. Você é tão inteligente, nossa, como você entende de tudo, se eu tivesse alguém assim na minha vida, seria a mulher mais feliz do mundo. Eu escutava essas frases soltas, ditas com aquele tom sutil que parecia inocente, mas que carregava um veneno doce. A manipulação dela era sofisticada, não era direta demais para levantar suspeitas, mas também não era discreta a ponto de passar despercebida. E o pior é que ele parecia gostar dessa atenção. Comecei a perceber que ele se envaidecia, que seu peito inflava quando recebia os comentários dela. Aos poucos, foi como se ela tivesse encontrado o ponto exato de fragilidade dele e começasse a explorá-lo com maestria. E eu, no meio disso, sentia-me como uma figurante da minha própria vida, assistindo ao espetáculo sem ter coragem de subir ao palco e intervir. Mas não foi apenas com meu marido que ela usou esse jogo de manipulação. Comigo, ela também tinha estratégias. Fazia questão de se mostrar prestativa, sempre se oferecendo para ajudar nas tarefas de casa, lavando a louça antes que eu pedisse, arrumando o quarto, se mostrando atenciosa com pequenas coisas. E, ao mesmo tempo, criava situações para parecer frágil diante dele. Chorava por coisas pequenas na frente dele, dizia que se sentia sozinha, que não sabia se estava atrapalhando nossa vida. Eu percebia como ela modulava a voz, como seus olhos brilhavam quando ele vinha consolá-la. O ápice desse jogo aconteceu numa noite em que chegamos em casa depois de um jantar em família. Eu estava cansada, subi direto para o quarto para trocar de roupa, enquanto os dois ficaram na sala conversando. Quando desci, vi a cena que nunca mais saiu da minha mente. Ela estava sentada no sofá, com a cabeça encostada no ombro dele, e ele acariciava seus cabelos como quem protege alguém frágil. Naquele instante, meu coração se partiu em pedaços. Não era apenas proximidade, não era apenas apoio familiar. Aquilo tinha cruzado um limite, e eu sabia. No entanto, como tantas mulheres em situações parecidas, preferi calar. Não fiz escândalo, não gritei, não confrontei ninguém. Apenas guardei para mim aquela cena, tentando me convencer de que talvez eu estivesse exagerando. Mas dentro de mim algo já havia mudado. Eu passei a observar cada detalhe, cada palavra, cada gesto. E quanto mais eu observava, mais clara ficava a teia de manipulação que ela tecia em silêncio, e na qual meu marido parecia se enrolar cada vez mais. O que mais me assombrava era perceber como ela sabia exatamente o que estava fazendo. Não era um erro inocente, não era apenas gratidão mal interpretada. Era estratégia. Era sedução calculada. Ela não se jogava para cima dele de forma escancarada, mas criava situações em que ele naturalmente se aproximava dela, como se fosse uma escolha dele. E isso me dilacerava, porque parecia que eu estava perdendo meu marido não para um golpe repentino, mas para uma lenta e dolorosa rendição. E, a cada dia, eu me perguntava, até onde isso iria? Quanto tempo levaria até que a máscara dela caísse por completo e não restasse dúvida do que estava acontecendo? Eu ainda não tinha todas as respostas, mas uma coisa era certa: minha vida já nunca mais seria a mesma desde que abri a porta da minha casa para minha própria prima. Eu sempre fui muito intuitiva. Desde pequena, aprendi a observar os detalhes que ninguém notava, os olhares que fugiam, os gestos que pareciam inofensivos, mas carregavam significados ocultos. Com meu marido e minha prima, não foi diferente.
Embora eu ainda tentasse calar minha própria mente, que gritava que havia algo errado, comecei a perceber que eles tinham pequenos segredos que acreditavam estar muito bem escondidos. No começo, eram mensagens que ele recebia tarde da noite. O celular dele, que antes ficava largado sobre a mesa da sala ou na cabeceira da cama, agora estava sempre grudado em suas mãos, como se fosse parte dele. Quando chegava uma notificação, ele virava o aparelho para baixo, disfarçava, ou ia rapidamente até o banheiro. E, curiosamente, esses momentos coincidiam com os períodos em que minha prima desaparecia pela casa, dizendo que ia resolver algo no quarto. Eu não queria acreditar no óbvio, mas algo dentro de mim já sabia a verdade. O problema é que, quando o coração não está preparado para aceitar a dor, a mente cria justificativas para tudo. Eu me dizia que estava paranoica, que o ciúme me cegava, que talvez fosse apenas amizade. Mas havia uma parte de mim que observava tudo em silêncio, pronta para o momento em que a verdade finalmente explodisse. Foi então que, numa manhã, acordei mais cedo que o normal. Minha prima ainda dormia no quarto de hóspedes, ou pelo menos era o que eu pensava. Levantei da cama devagar, tentando não acordar meu marido, e fui até a cozinha preparar o café. Foi quando percebi que o celular dele estava em cima da mesa. Era raro aquilo acontecer. Era como se ele tivesse esquecido a armadura que sempre usava para esconder algo de mim. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria, que não era certo invadir a privacidade dele, mas naquele instante senti que era a minha chance de confirmar tudo aquilo que eu já desconfiava. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas, e a tela se acendeu. A senha era a mesma de sempre. Digitei, e pronto, um universo de mensagens se abriu diante dos meus olhos. Eu hesitei antes de abrir a primeira conversa, mas a intuição me guiou direto até ela. O nome da minha prima brilhava entre os contatos recentes. Respirei fundo e cliquei. O que encontrei ali não deixou dúvidas. As mensagens eram cheias de insinuações, pequenos códigos que talvez eles acreditassem que eu nunca entenderia, mas que eram claros demais. Sonhei com você de novo, dizia ela. E ele respondia, eu também, queria que não fosse só um sonho. Meu corpo estremeceu. Continuei descendo a conversa, encontrando mais frases que arrancavam pedaços da minha alma. Eles falavam de encontros escondidos, de momentos que aconteciam enquanto eu estava no trabalho, de olhares que trocavam na mesa do jantar enquanto eu, ingênua, acreditava que éramos uma família. Ali estava a prova de que tudo o que eu sentia não era fruto da minha imaginação. Era real. Era cruel. Senti uma mistura de raiva, tristeza e uma estranha calma. Porque, apesar de toda a dor, finalmente eu tinha algo concreto. O segredo deles estava desvendado. Não havia mais como negar, nem para mim mesma. A traição estava ali, nua, escancarada, escrita em palavras que queimavam como lâminas afiadas em minha pele. Naquele instante, olhei para a porta do quarto de hóspedes e pensei em acordá-la, jogando o celular na cara dela e exigindo explicações. Mas algo me fez recuar. Eu ainda não estava pronta para o confronto. Precisava planejar, precisava entender até onde eles tinham ido, precisava me fortalecer. Porque, se eu fosse lutar contra essa mentira, não poderia fazê-lo no calor da emoção. Eu precisava estar inteira, e não quebrada. Com as mãos ainda tremendo, coloquei o celular exatamente onde estava e respirei fundo. Quando meu marido acordou, minutos depois, fez o mesmo de sempre. Pegou o celular como se fosse um tesouro, levou ao banheiro e ficou lá por longos minutos. Eu observei em silêncio, e pela primeira vez, não chorei. Pela primeira vez, não me culpei por estar desconfiada. Eu sabia a verdade. O segredo estava desvendado. E, mesmo que ele ainda acreditasse que conseguia me enganar, dentro de mim, algo começava a mudar. Eu não era mais a mesma mulher que fingia não ver. Eu havia aberto os olhos, e não havia mais volta. Naquela noite em que escutei os sussurros no corredor, meu corpo inteiro tremeu de indignação e impotência. Por fora, tentei manter a calma, mas por dentro, meu coração parecia estar preso em um turbilhão de sentimentos. Eu sabia que algo errado estava acontecendo,
mas ainda faltava a prova definitiva, aquela que arrancaria todas as máscaras e colocaria a verdade diante dos meus olhos, sem chance de negação. Durante dias, eu me tornei uma observadora invisível dentro da minha própria casa. Passei a reparar nos pequenos detalhes, o olhar prolongado que ele lançava quando pensava que eu não estava vendo, o modo como minha prima mexia no cabelo ao falar com ele, a forma como se aproximavam quando acreditavam que eu estava ocupada. Era um jogo perigoso de sinais silenciosos, e eu estava aprendendo a decifrá-los. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto de hóspedes onde minha prima dormia, encontrei um detalhe que me fez gelar. Entre as roupas dela, havia uma camisa do meu marido. Não era apenas uma peça esquecida por descuido, mas estava dobrada com cuidado, como se tivesse um lugar ali. Eu a segurei nas mãos, sentindo o cheiro dele ainda impregnado no tecido, e percebi que não se tratava mais de suspeitas, mas de uma realidade cruel prestes a me sufocar. Naquele momento, meu instinto gritou para que eu a confrontasse, mas algo em mim pediu calma. Eu precisava de certeza, precisava ser esperta. E assim, decidi seguir outro caminho, a vigilância silenciosa. Passei a prestar atenção em cada movimento, a escutar cada palavra dita pelas frestas de portas e paredes, como se minha casa tivesse se tornado um campo de batalha invisível. E não demorou muito para que as peças se encaixassem. Certa noite, quando disse que iria dormir mais cedo por estar exausta, na verdade permaneci acordada, deitada no escuro, ouvindo cada passo e cada sussurro. Foi então que os ouvi novamente, desta vez mais claros, mais próximos, como se não se importassem mais em esconder o segredo que compartilhavam. A risada dela ecoou pelo corredor, e logo depois, a voz dele, baixa, quase cúmplice, me fez estremecer. Na manhã seguinte, meu marido saiu cedo para trabalhar, como de costume. Mas algo dentro de mim me impedia de acreditar em sua rotina como antes. Aproveitei a ausência dele para verificar seu celular, que havia esquecido sobre a mesa da sala. Minhas mãos tremiam, meu coração acelerava, mas eu sabia que precisava da verdade, mesmo que ela me destruísse. E lá estava. Entre mensagens triviais, fotos e conversas do dia a dia, encontrei o que nunca deveria ter visto, mensagens trocadas com minha prima. Não eram diretas, não eram explícitas, mas estavam carregadas de insinuações, de intimidades escondidas entre palavras aparentemente inocentes. Frases como "a noite foi incrível" e "precisamos ser mais discretos" rasgavam meu peito como lâminas afiadas. Naquele instante, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Eu tinha a prova, a confirmação de tudo o que temia. O peso daquela traição me esmagava, e ao mesmo tempo, uma estranha força nascia dentro de mim. Eu não era mais apenas a mulher enganada. Agora eu era a mulher que sabia, e isso mudava tudo. Fechei o celular, respirei fundo e olhei ao redor da minha casa, que já não me parecia mais um lar. Era como se cada parede guardasse o eco da deslealdade, cada canto estivesse impregnado pelo veneno da mentira. Mas dentro de mim, algo começava a se transformar. Eu não iria me calar, não iria permitir que me reduzissem à vítima silenciosa de uma história que não escolhi viver. Naquele dia, pela primeira vez em semanas, consegui olhar para o espelho sem desviar o olhar. E ali, diante do meu reflexo, prometi a mim mesma que não permitiria que essa traição definisse quem eu era. A ferida era profunda, sim, mas eu começava a perceber que, talvez, ela pudesse ser também o início de uma cicatriz de força. E enquanto minha prima sorria, como se nada tivesse acontecido, e meu marido fingia que tudo estava em perfeita ordem, eu guardava comigo a verdade. Eles ainda acreditavam que eu não sabia. Mas eu sabia. E isso me dava uma vantagem que eles jamais poderiam imaginar. Eu já não era mais a mesma mulher que um dia acreditou que a vida a dois seria um conto de fadas eterno. Quando tudo desmoronou diante dos meus olhos, meu marido se envolvendo com a minha própria prima dentro da minha casa, senti como se tivesse perdido não apenas a confiança nos outros, mas também a fé em mim mesma. Mas o tempo, com suas dores e curas, mostrou-me que as maiores feridas também podem se tornar as marcas mais poderosas de uma transformação verdadeira. No início, foi como caminhar em ruínas. Minha casa, que antes era o espaço do meu aconchego,
tinha se transformado no palco da minha maior humilhação. Cada canto parecia me lembrar da traição, cada móvel guardava o eco de uma lembrança que eu não queria revisitar. Até o ar parecia pesado, como se fosse impossível respirar sem sentir a presença daquilo que me destruiu. Mas eu sabia que não poderia viver eternamente nesse lugar sombrio. Foi preciso coragem para levantar, olhar no espelho e enxergar que aquela dor não seria a minha sentença, mas o ponto de partida para uma nova versão de mim mesma. Com o tempo, a mágoa foi se transformando em aprendizado. Eu não podia apagar o que aconteceu, mas podia escolher o que faria a partir dali. Decidi me afastar deles. Minha prima e meu ex-marido seguiram o caminho que escolheram, e eu finalmente deixei de carregar o peso de tentar entender o porquê. Eu não precisava mais de explicações, nem de justificativas. O que eu precisava era de mim mesma. Foi então que comecei a olhar para dentro. A redescobrir aquilo que eu havia abandonado em nome de um relacionamento que não me valorizava. Voltei a estudar, investi em cursos, reencontrei velhos amigos que estavam distantes, e, principalmente, aprendi a me olhar com carinho. Porque, por muito tempo, eu mesma havia esquecido que era merecedora de amor, de cuidado e de respeito. A dor da traição nunca desaparece por completo, mas deixa de ser uma corrente que aprisiona. Aos poucos, se transforma em uma cicatriz que lembra a batalha vencida. E, nessa caminhada, percebi que a pior traição não foi a deles comigo, mas a que eu mesma cometi ao aceitar migalhas de afeto, ao insistir em uma relação que já estava desgastada muito antes do beijo roubado e da mentira descoberta. Hoje, eu conto essa história não mais com lágrimas, mas com a serenidade de quem sobreviveu a um terremoto e ergueu, com as próprias mãos, um novo lar dentro de si mesma. Minha prima? Meu ex-marido? Eles são apenas personagens secundários de uma história que, no fundo, sempre foi sobre mim, sobre a minha força, sobre a minha superação e sobre a minha capacidade de renascer depois do fim. Se há algo que aprendi com tudo isso é que a vida sempre oferece novos começos, mesmo quando tudo parece perdido. As lágrimas que derramei um dia agora são sementes que me fizeram florescer em um terreno que parecia árido. E se hoje eu posso sorrir, é porque finalmente entendi: ninguém tira de nós aquilo que realmente somos. E para você que me ouviu até aqui, eu quero deixar uma reflexão: quantas vezes você já aceitou menos do que merecia, acreditando que era amor? Pense nisso. E, se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu comentário compartilhando sua opinião, a sua experiência ou apenas uma palavra de apoio para quem também já viveu algo parecido. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui nós vamos continuar trazendo histórias reais, intensas e que falam direto ao coração. Afinal, todos nós temos uma história para contar, e talvez a próxima seja a sua.